eu sou Thais Aguiar, estudante do curso de Psicologia da UniBH. Esse podcast faz parte do trabalho de conclusão de semestre da disciplina Solução de Conflitos e Trabalhos com Grupos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, grisalho, na altura do pescoço, estou com uma camisa azul escura, jeans, um relógio no meu braço esquerdo. O ambiente onde nós estamos, ele tem as paredes cinza claro. Ao fundo, atrás de mim, tem no meu lado esquerdo um abajur, alguns livros atrás de mim também em uma mesinha preta, mais para o meu lado direito. E aqui na mesa comigo estão a minha colega Bruna. Prazer, eu sou a Bruna, sou estudante de psicologia, sou uma mulher branca com cabelo castanho, meu cabelo é grande, estou vestida com um blazer off-white, uma blusa com a imagem de um encefalo, com um coração escrito balanço, que é justamente para balancear entre os pensamentos e as emoções. E aqui conosco está a nossa convidada, Thaís, que é psicóloga e atende na área escolar, na escola Floren Vanderlei Dias, que é uma escola de rede pública. Boa tarde, né? Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thaís Paiva, eu sou uma mulher branca, mais ou menos de 1,62 m. Meu cabelo é castanho, acobreado, um pouco abaixo do ombro. Eu tô com um body marrom, terra, eu tô com um relógio dourado e uma calça preta. E vou participar hoje aqui com vocês. Espero contribuir e esclarecer muitos pontos do meu trabalho. Maravilha! Hoje a gente vai mergulhar na prática, né, na mediação de conflitos dentro das escolas. A gente sabe que o que está escrito nas leis, nos livros, mas como é que isso acontece na vida real? Como o olhar da psicologia tem transformado o convívio, as relações e o clima dentro das escolas? Ao longo, então, do episódio, a gente vai conhecer a experiência da Thaís no dia a dia escolar, entender quais técnicas, abordagens ela utiliza para mediar conflitos e refletir sobre o papel do psicólogo nesse novo cenário da educação. Então, se ajeita aí no seu carro, na sua casa, no seu sofá, na bicicleta, coloca o fone e vem com a gente para conversar sobre empatia, escuta e construção de caminhos possíveis dentro da escola. Xará, conta então pra gente. Como é que foi o seu caminho até chegar na escola? O que te atraiu? Quanto tempo tem? Enfim, conta um pouquinho. Então, eu estou na área da educação, né? Na psicologia escolar, vai fazer 2 anos. Eu cheguei aqui, eu acho que mais por uma curiosidade, querer conhecer uma outra política pública, né? A política pública da educação. Vou voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem. Durante a minha graduação, eu sempre fiz estágios mais voltados para a clínica, escola, né? Que nos permite, e também estágios em políticas públicas, né? Lá no meu primeiro período, eu comecei fazendo estágio num programa chamado Bolsa Escola, que era um programa de transferência de renda também, né? As famílias recebiam um valor para que as crianças pudessem estudar, estar frequente na escola. Quando as crianças não estavam frequentes, esse benefício era cortado, então a gente fazia o acompanhamento desse benefício. Depois eu passei um pouquinho para o Bolsa Família, que tem uma lógica parecida, né? Também é um programa de transferência de renda. Eu era estagiária. Depois eu fui para a segurança pública, trabalhei no programa Fica Vivo como estagiária e no programa Mediação de Conflitos há mais de 2 anos. É onde ali eu fui me apaixonando um pouco, né, pela temática da mediação. Embora eu não sou uma mediadora de conflito, eu vou explicar para vocês lá na frente. Depois eu voltei um pouco para a área clínica, me dediquei logo após a maternidade, eu fiquei um pouco na maternidade e na área clínica. Depois eu fui para assistência social, já como psicóloga. Trabalhei durante 4 anos, né, num centro de referência especializado de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. E depois eu saí desse serviço, eu fui para um outro centro de referência especializado em assistência social, que é o CREAS, né? É onde já existe violações de direito contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Então, eu fiquei mais ou menos na assistência social uns 8 anos
E aí vem esse processo seletivo, essa proposta de psicólogo nas escolas, né, na educação. Embora eu amei estar na assistência, acho que lá eu cresci muito enquanto profissional e enquanto pessoa, mas eu queria experimentar outras políticas. E aí eu fui para o processo seletivo da educação, passei e fui trabalhar numa escola e estou há mais ou menos quase 2 anos na psicologia escolar. Esse concurso, né, para o qual você participou, ele que faz parte da legislação nacional, foi para Isso. essa atuação? Foi para essa atuação. Em 2019, foi decretada uma lei federal, né? A lei é 13.935, se eu não me engano, de 2019. É 13.935, 2019. Isso, 2000, né? Que coloca a obrigatoriedade das escolas municipais de educação básica a compor em seu quadro profissional, né, além dos professores, psicólogos e assistentes sociais na escola. Então, os municípios eles têm que se haver com essa lei, então eles estão se adequando a essa lei. Essa lei foi em 2019, mas aí veio a pandemia, deu uma paradinha, e depois da pandemia, a defasagem escolar, os reflexos que a pandemia deixou, né, até no desenvolvimento das crianças, as escolas, os municípios começaram a se haver com essa lei, né? Então, é um marco muito importante, com muitos avanços, que faz essa obrigatoriedade das escolas, né? Terem seus quadros psicólogos e assistente social. E aí eu venho nesse processo seletivo, eu comecei em Belo Horizonte, numa escola municipal de Belo Horizonte, fiquei lá cerca de 1 ano, mais ou menos. E aí, como assistente social, o trabalho é interdisciplinar, é um trabalho conjunto. O psicólogo, né? Ele não está lá para fazer clínica, para fechar diagnóstico, é um trabalho voltado para o coletivo, voltado para grupos, né? Que aí eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente. Maravilhoso. Sim, pegando esse gancho da lei, você chegou no INSS antes e depois? Antes da lei, depois da lei, como foi? Sim, antes de 2019, antes da lei, era facultativo, era opcional a escola decidir ter ou não o psicólogo, né? Muitas a gente via que não tinha. Às vezes, essa lei ela não vale para as escolas particulares, é mais escola municipal de educação básica, de ensino básico. Né? Então, não vale, porque a escola particular, privada, ela vai colocar no seu quadro se ela bem ela entender, se ela achar que é um profissional que contribui. Mas nas escolas públicas dependia das prefeituras, das secretarias de educação, convocar ou não psicólogos lá para trabalhar nas escolas, sem muitas diretrizes, assim, né? Eu acho que eles... E tem uma lógica também, quando fala de psicólogo na escola, achar que ele vai clinicar, que ele vai resolver o problema daquele menino que tem problema de comportamento, né? E essa lei ela veio para qual gargalo? Porque sempre existe uma legislação de acordo com algo que está latente, né? O que estava latente que existe, né, um movimento, acho que da própria educação, da necessidade de ter esses profissionais da escola. A gente está numa evidência de crianças com muitos transtornos, coisas que a gente não nomeava há uns anos atrás, né? E aí tem também a legislação da educação inclusiva nas escolas. Então, foi percebendo a necessidade de profissionais, tanto da psicologia como do serviço social, estar nessa escola para contribuir em relação ao processo de ensino-aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, né? E as relações também, a convivência, né, escolar. Essa lei é bem recente, 2019. Isso. Teve a pandemia, 2020, ficou paradinho. Mas você já conseguiu perceber mudanças reais, né, na escola, na prática, vivendo? Tem mudança mesmo ou é algo que está só no papel? Então, eu vou falar um pouquinho da experiência da minha escola, dos retornos, feedbacks que eu tenho, né? A escola ela é um espaço muito dinâmico e muito diverso. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. E aí, se a gente for pensar, vamos pensar aqui. A gente tem uma cultura da violência, né? Nós aqui, o Brasil é muito forte, nós somos fruto, se a gente for pensar direitinho, de uma história, de um processo histórico escravocrata e patriarcal, onde que tinha relações de poder. E a gente sempre foi ensinado, né,
que quando a gente quer educar, a gente precisa de punir, a gente precisa de controle, a gente precisa de que a criança ali nos obedeça. Então, a gente dá uma chinelada para fazer com que ele entenda que aquilo que ele fez é errado. Então, a gente pune, a gente quer manter o controle, não é assim que a gente é ensinado? Sim. E as escolas têm muito essa lógica. O menino aprontou dentro da sala, aí antigamente põe no famoso castigo da advertência. Antigamente era régua na mão, Sim. joelhar no milho, fica em isolamento. Então, para ver se ele reflete sobre aquele mau comportamento que ele teve. Era muito disso, se a gente for olhando as lógicas passadas. Era algo muito violento, de controle e de punição, né? Então, hoje a gente vem com uma lógica diferente de acolher, de tentar compreender, de oferecer uma escuta. Não é um lugar mais de punição, é um lugar de tentar compreender. E aí, a escola muito dinâmico, né? Nesses espaços, nessa lógica muito punitiva de dar advertência, suspender o aluno de mau comportamento. As famílias também tinham muito disso. Quando a gente vem, e fora os conflitos que tem entre família e escola. A família fica responsabilizando a escola por uma forma de educar, a escola responsabiliza e culpabiliza a família, né? Principalmente quando a gente vai olhar algum comportamento inadequado da criança. Então, eu acho que a nossa presença na escola, os retornos que eu fico vendo, a gente consegue facilitar um diálogo, que seja mais acolhedor. A gente tem uma análise mais reflexiva, mais analítica daquela situação. A gente não está ali buscando quem está certo, quem está errado, se é a família, sabe? Então, você acredita que, apesar, né, como você disse, de uma maneira nativa, o psicólogo e o Assistente assistente social. social, obrigada, ele não está lá para mediar de forma nativa, da sua natureza. Ele foi desempenhar um outro papel, mas Isso. na hora que se trata, na hora que acontece, né, lá, na vida real, quando está acontecendo um conflito, vocês são as figuras Sim, isso mesmo. presentes para fazer essa mediação? Isso mesmo. Quando chega um responsável, uma mãe, um pai, mais assim, exaltado, né? Querendo tirar satisfação com a escola, com a professora, porque acontece muito, chama a assistente social e a psicóloga, né? Todas as reuniões de pais, né, individuais, para tratar questões sobre o estudante, é sempre a presença da psicóloga, da assistente social e da supervisora pedagógica. Quando é um caso muito complexo, a gente chama até a diretora. E tudo que a gente conversa ali, a gente registra em ata, é documentado, sabe? E aí eu vejo o retorno, que elas falam assim, quando vocês estão presentes, né, na nossa conversa aqui, a gente se sente mais segura, né? A gente consegue acolher mais a família para que ela tenha um atendimento, um acolhimento respeitoso lá na escola. Então, assim, eu vejo os retornos muito positivos também. Além dos direcionamentos adequados, E né? os direcionamentos. Qual que é o maior eixo, assim, né? O trabalho do psicólogo e do assistente social na escola, ele tem alguns eixos a seguir. A gente está lá com o eixo de monitoramento e auxiliar no controle da infrequência. Então, tem um diário, né, que as professoras lançam a infrequência, e aí a gente vai fazer busca ativa dessas famílias. Por que está faltando, se não tem uma justificativa de um atestado médico, né? Então, a gente vai fazer uma busca ativa dessa família para compreender por que uma semana aquela criança não está indo para a escola. O objetivo, né, dessa ação é diminuir a evasão escolar e garantir o direito à convivência escolar, à aprendizagem, né, da criança. Então, a gente está muito nesse eixo de controle da frequência, monitoramento. Quando a família não dá satisfação, a família não procura a escola, a gente tem um protocolo que notificar o conselho tutelar. Então, esse é um dos eixos que a gente está, né? Segundo eixo, a gente dá uma atenção maior à educação inclusiva. Os alunos, né, da educação inclusiva, aqueles que têm um diagnóstico, né, que está no rol das deficiências, um autismo, uma paralisia cerebral, uma síndrome, né? Então, a gente também tem que dar uma atenção maior para esses estudantes. A gente também tem um outro eixo que a gente tem que focar, que são os eixos das crianças com problemas de aprendizagem, né? Que tem uma defasagem. Também a gente tem que acompanhar essas crianças, essas famílias, tá
estar perto e, né, propor intervenções para que a criança avance, né? E também a gente está no eixo de relacionamento, de convivência escolar, né? De esse que está muito envolvido com vocês aqui, que é de propor ações ali, conversas, de mediar alguns conflitos que acontecem, né? A escola é um espaço muito dinâmico, diverso, plural, e é Sim. conflito o tempo inteiro, né? E quais são os tipos de conflitos assim, mais frequentes? que você Então, observa? quais são os tipos de conflitos, né? Entre estudantes. É quase todo dia, gente, é rotineiro. Como é que é nosso trabalho lá, né? Na escola, eu e assistente social, a gente tem uma sala, que aí a gente tem nossas mesas, é uma sala nossa que a gente fala que é do setor psicossocial. E eu e assistente social, a gente compõe a gestão né, da escola. A gente está junto com a diretora, com as supervisoras pedagógicas, então a gente faz parte da equipe gestora da escola. Mas o que que acontece? Muitos conflitos entre estudantes, né? Um deu um chute na canela do outro na fila da merenda. Aí dentro de sala de aula, a professora viu lá, eles estão se pegando, já estão para o embate físico, né? Tem uma criança chorando, vai conversar, está sendo excluída por um outro grupinho de amigas. Pediu o objeto emprestado, um lápis, não empresto, é meu, e a outra já começa a chorar e puxar o objeto da outra. Então, assim, esse tipo de conflito é muito visível, é muito direto, a gente percebe, eles vão lá, relata o que está acontecendo. É muito rotineiro, né, no cotidiano da escola, né? Tem outros conflitos também relacionados família e escola, né? Que são conflitos também que aparecem lá, que são conflitos mais relacionados, eu acho que é uma ausência de diálogo, né? Uma falta de diálogo mesmo, às vezes a comunicação ali falhou entre escola e família. Também tem muito aquela ideia de a escola responsabilizar e culpabilizar a família por tudo. Esse menino é assim, esse menino está com esse comportamento porque a família não cuida, a família não olha. A família responsabilizar a escola, né? Querendo uma satisfação da escola, exigir da professora que aquilo ali é culpa da professora, né? Não tem aquele respeito, isso foi se perdendo um pouco da autoridade do professor, né? Então, tem muitos conflitos relacionados a esses embates, família e escola. E tem também muitos conflitos entre os profissionais, professor com professor, auxiliar de apoio, é cantineira, é a menina da limpeza, né? Então, são conflitos ali relacionais mesmo, de convivência ali, que eu vejo muito que é disputa de ego, que tem a ver com a identidade profissional, sentimento de estar desvalorizado, né? Uma questão de competição. Então, acontece muito na escola, assim, esses tipos de conflitos, eu acho que na minha escola, são os mais comuns. Você observa que o conflito que acontece ali no momento, geralmente tem uma carga por trás, tem outras coisas por trás, outras emoções, outros acontecimentos que... motivo oculto, né? Isso, um motivo oculto para chegar no conflito manifestado mesmo. Isso. Muito importante sua pergunta. O que acontece? Na ausência, quando não tinha psicólogo assistente social lá, duas profissionais entram em conflito. Eles escutavam muito superficialmente, porque a diretora é tão atarefada, a supervisora pedagógica tão atarefada, que não tinha esse espaço de escuta acolhedora, empática, sem julgar, sabe? Então, com a nossa presença lá, a gente começa a falar, não, vem aqui, senta aqui, a gente acolhe, o que está acontecendo? A gente dá voz à pessoa para ela falar um pouco das mágoas, do que está gerando aquilo, como que ela está se sentindo, quando que iniciou aquele conflito, né? Como é que a gente pode ajudar? Então, a gente faz um acolhimento, cria um vínculo ali com aquela profissional, deixa ela desabafar mesmo. Aí a gente vai propondo com ela, né? Sempre é na escuta, gente. Nosso trabalho é muito de uma escuta ativa e empática. Sem escuta a gente não consegue nada, né? Então a gente vai primeiro compreender por meio da escuta. E aí depois a gente, com a permissão dela, a gente pode chamar a outra pessoa, né? Pode sim, para a gente entender o lado dela também, o que ela está pensando, quando que isso começou, né? Pode sim. Então, a gente vai ouvindo quantas vezes forem necessário, acolhendo individualmente. Até a gente ver ali, né, propor com elas formas de resolver. O que elas estão dispostas a resolver? Como é que vai minimizar aquele conflito? E aí, uma hora a gente pode colocar as duas frente a frente, né?
Então, é um trabalho que exige processo. E, assim, eu fico vendo, a gente fala de conflito. Conflito, ele existe nas relações, eles sempre vão existir, né? Dentro de casa, em todas as instituições vão existir conflitos. A forma da gente, acho que existir e relacionar, ser um ser social, né? A gente vai conflituar em algum momento. E aí a gente fica muito na questão da como lidar com esse conflito para não se intensificar e se tornar uma violência. Então, o objetivo é que esse conflito ele não se torne um ato violento, né? Então, a gente vai fazer essas mediações, até com as crianças a gente faz. Chama um, que ele não quer brincar comigo, não quer ser meu amigo, depois chama o outro. Uma hora a gente coloca junto, sabe? Então, faz muito esse trabalho com as famílias também. Às vezes, a gente ouve as famílias separadas da supervisora pedagógica e da direção, quando elas estão muito chateadas com alguma situação que aconteceu na escola. E a gente vai entendendo, depois a gente convida todas as partes envolvidas para esclarecer, né? E formar ali propostas de como que a gente vai resolver. E isso a gente está falando de uma mediação e ela foge um pouco do formal, né? Porque tem a questão da desjudicialização, palavrão, né, gente? A gente ouve toda hora. E aí existem várias esferas e várias formas de atuar. E um dos objetivos principais é não judicializar uma questão que você poderia ter tratado ali de outra forma. Então, esse é um primeiro momento. E tem em algum momento que sai dessa esfera, que apesar de ter uma formalidade, uma documentação, mas ela ainda fica no âmbito escolar, vocês resolvem aquilo ali, e que às vezes precisa recorrer a algum outro órgão. O objetivo é resolver ali. A gente não pensa em recorrer a priori em outro órgão. Mas vamos supor, vou relatar uma situação que aconteceu. A gente tentou, eram 2 estudantes do 5º ano, os estudantes têm mais ou menos 10, 11 anos, eles começaram um conflito dentro da escola. Um chamar o outro de apelido, né? O outro não gostou, eles xingam muito a família, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Um provocar o outro o tempo inteiro, eles eram da mesma sala. E esse conflito começa dentro da escola, ali nos espaços comuns. E aí ele se estende para a rua, porque eles moram na mesma rua. Então, quando saiu da escola, um esperou o outro, não estava tão chateado, com tanta raiva do que aconteceu numa situação lá, e até então não estava no nosso conhecimento que estava acontecendo. E aí um vai embora, ele fica na esquina com mais 2 coleguinhas esperando o outro. E aí o outro chega, né, porque ele tem que passar por aquela rua, foi fora da escola, e aí tem um embate físico ali, vai para uma violência. A criança chega, né, fala com a mãe que foi pega lá pelo coleguinha, né, os meninos armaram para ele e relata tudo o que aconteceu. A família vem furiosa na escola. Que fala, foi meu coleguinha da escola, da sala. O negócio que era de uma esfera escolar foi para a rua. E foi para a rua, que aí foge um pouco do espaço, mas começou na escola. Mas vem a família dentro do direito dela, né? Questionar quais providências vocês estão tomando. Porque eu quero conversar com o pai dessa criança, né? Ele me falou. E aí a gente tentou acalmar, mas a situação ficou tão complicada que a família do que se sentiu vítima foi na porta do outro da casa ameaçar. Então, assim, era caso, eu acho, quase de polícia, se a gente for, né? Isso aí daí, final de semana, a gente não tem controle do que vai acontecer. Então, ganhou uma proporção muito grande e já muito violenta, né? E aí, o que a gente fez? Nós chamamos essas famílias para conversar, mas elas estavam tomadas com aquela emoção de raiva. Elas queriam uma reparação, então elas iam resolver lá na rua. E aí, a gente acionou, que é da Secretaria de Educação, tem um órgão lá que chama NUPRE, que é Núcleo de Práticas Restaurativas. E aí, né, tem é uma psicóloga, ela vai na nossa escola uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, eu não sei, e aí a gente passou esse conflito para ela, né? Falou, olha, a gente não está sabendo mais como lidar, a gente está aqui, né, situação. A escola já tomou todas as providências dentro aqui da escola, em relação aos estudantes, eles passavam a manhã comigo, gente, eu conversando com eles, né, acolhendo individualmente os estudantes, eles já estavam mais calmos, mas as famílias estavam inflamadas, né? E aí o NUPRE faz o contato com essas famílias, vem com outro olhar, conversa individualmente e propõe para elas, né? Aí o conflito melhorou.
Então, a gente aciona quando a gente não consegue resolver, que foi esse exemplo que eu dei, a gente aciona o núcleo, se vê que aí o conflito, aí a família, a gente fala, olha, se tem violência, ameaça, algum crime. Chegou a haver uma violência física? Não, só física, verbal, sim, entre eles, um dá rasteira no outro, uma coisa empurrar. mais infantil. Mais infantil, assim, que dava para ser contornado, mas as famílias foram resolvendo famílias, fora do ambiente escolar, né? E o NUPRE, qual que é o papel dele? Porque, por exemplo, se você vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência. Isso, aí o NUPRE ele pode orientar, ele vai orientar, olha, você está sentindo ameaçado, teve uma ameaça, você pode ir lá. Mas aí ele vai tentar, eu acho que entender as necessidades daquela família, né? Eu acho que vai acolher muito aquele sentimento do momento, e eu acho que vai lidar aquele momento também, né? De direito de ter ficado com raiva, mas o que é que a gente faz com aquela raiva? O que é que a gente faz com aquele... Será que a gente... Quais são as consequências disso, né? Eu acho que ela vai muito nesse caminho aí. E aí faz essa reparação, e aí eu acho que as famílias entenderam, chegaram num consenso que não adiantava levar isso adiante, né? E de ameaças, de intensificar uma violência. Graças a Deus deu certo. Eu acredito que no município de Nova Lima, onde você trabalha, está tudo bem encaixadinho. Porque se a gente for trazer isso para cá, para Belo Horizonte, não é bem assim, não tem toda essa ligação. Eu vou te falar, né? Assim, o que eu percebi? Existe uma rede, porque o nosso trabalho também é de articular com essa rede, né? Por exemplo, lá na escola, quando a criança está com algum comportamento neurodivergente, alguma dificuldade, a gente chama a família para entender esse contexto familiar, depois eu vou explicar para vocês, e a gente articula com a saúde. Se a gente der um encaminhamento para uma avaliação da equipe multiprofissional da saúde, inserção num acompanhamento psicológico, fono, TO, ou uma avaliação neuropsicológica, a gente faz um relatório, já tem um documento e articula com a saúde. A nossa escola, ela tem sorte que ela tem um posto de saúde do lado, né? E aí, quando a gente identifica alguma suposta violação de direitos, uma negligência, né, grave, uma suposta agressão física, não precisa nem ser confirmada, não, mas se tiver qualquer suspeita de violação ou confirmação, nós somos obrigados a notificar o Conselho Tutelar. Então, quando a gente identifica, a professora relata, a gente chama o estudante para conversar, identifica, a gente tem que notificar. Então, faz parte da nossa rede. Saúde, Conselho Tutelar. O CRAS, né, assistência social, também faz parte da nossa rede. Quando a gente identifica uma vulnerabilidade socioeconômica da família, que ela precisa, né, que está com os direitos violados, precisa de acesso a algum benefício socioassistencial, né, precisa de participar de algum grupo, fortalecimento de vínculo, a gente chama e discute com o CRAS também, a situação daquela família, para a gente propor os encaminhamentos, sabe? Então, assim, o que a gente mais articula lá, saúde, assistência social e conselho tutelar. E aí, se for algo muito grave, a gente faz relatório para o Ministério Público, promotoria, né? Casos mais assim. Mas é sempre articulado, conversando com a rede. E tem bastante autonomia. Temos autonomia. Isso lá, em Nova Lima. Em Belo Horizonte, o que me gerou muita angústia, tem CRAS, tem centro de saúde, tem conselho tutelar, mas lá a gente, né, no tempo que eu estive, 1 ano na escola municipal que eu estive, junto com a assistente social, foi muito difícil para mim, porque eu vim da assistência social de articular, de buscar intervenções para que aquela família supere determinada situação. Mais ativa, né? De rede, né? E aí, em Belo Horizonte, tem a rede, mas a gente não tem essa comunicação direta. A gente não tinha essa autonomia para ter. A gente tinha que fazer um relatório, encaminhar para a Secretaria de Educação e lá eles iam despachar esse documento para o órgão competente, sabe? E a gente não tinha muito retorno. Tinha uma camada burocrática tinha muita potencializa, né? Você conseguir resolver. E isso me gerava muita angústia, porque a gente sozinha às vezes não ia conseguir ajudar a superar aquela situação. A gente precisa de uma rede, né? E aqui é muito burocrático. Você usou a palavra certinho. Burocracia.
Então, isso me deu muita angústia. Lá em Nova Lima, por ser uma cidade, acho que metropolitana, pouco menor, eu acho que eles estão mais avançados nesse aspecto de rede, sabe? Ainda precisa muito melhorar, mas eu acho que tem propostas de diálogo, de discutir casos, de pensar em conjunto com essa rede de proteção, estratégias ali e encaminhamentos para a família. Algo que eu observei é que em Nova Lima vocês têm você, psicólogo e assistente social, tem a sala de vocês, e vocês estão ali em uma escola. Já que em Belo Horizonte, fazendo algumas pesquisas, eu percebi que é uma psicóloga para várias escolas. Então, não fica dentro da instituição, dedicada àquela escola, aqueles alunos, aquela gestão. Como é que é? O município, as escolas municipais, né, que vão da pré-escola até o ensino fundamental, que são escolas municipais, hoje tem o projeto PAS, que é onde eu estava, que é onde insere um psicólogo e um assistente social dentro da escola. E aí é uma dupla por escola. Então, eu ficava fixa numa escola junto com uma assistente social, né? E lá a gente ficava. Lá o trabalho foi muito legal, um ambiente acolhedor, mas não dava a gente muita autonomia. Estava conhecendo a nossa proposta ainda, né? Nossa metodologia, até a gente estava conhecendo, era tudo novo do novo, sabe? Sim, sim. Então, assim, até os nossos coordenadores estavam conhecendo. Então, foi um projeto piloto. Então, tem no município de Belo Horizonte, todas as escolas municipais compõem, tem a dupla de psicólogo e assistente social. No estado, nas escolas estaduais, que é mais de ensino médio, né? Tem uma psicóloga para, tipo, 5, 6 escolas. Eu não sei muito o trabalho que elas fazem, mas eu sei que a proposta de inserção de psicólogo no estado, nas escolas estaduais, é um profissional que, né, cada dia ele vai para uma escola. Sabe? Aí eu acho que não dá para fazer um trabalho muito bem feito, né, qualificado. Eu entrei em contato com várias escolas, mas estaduais. Estaduais, e, na verdade, assim. nem Infelizmente, ainda é a assim. lei, não conhecia o projeto, não conheciam nada. Isso, eles estão mais desatualizados, sabe? Mas existe muito movimento. Com a lei foi boa para ela provocar os conselhos, né, de psicologia, de assistente social, de movimento, para fazer valer na educação esse direito de todas as escolas ter essa dupla lá, né, que ajuda a contribuir. Então, tem municípios que estão se havendo, tem municípios que nem colocou ainda, nem psicólogo, nem assistente social nos seus quadros. Eu acho que Belo Horizonte foi um dos pioneiros, Nova Lima também, sabe? No que tange técnicas, né? Porque, assim, né, na minha percepção, esse é um trabalho e ele é educativo em duas vias. Em uma, de literalmente criar uma pauta para educar com que as pessoas tenham uma comunicação não violenta, um convívio mais harmonioso. E tem também educação durante o próprio processo de mediação, de conciliação ali, né? No que tange a prática educativa junto com a escola ali no calendário, em atividades, existe? Como que é? No caso da sua escola, como que vocês fazem? Então, como é que é? A gente fica muito nesses atendimentos individuais e com família, mas a gente propõe projetos coletivos, que acho que tem muitos resultados. E aí demanda a diretora, a supervisora pedagógica, elas demandam da gente. Ela fala, Thaís e assistente social, por favor, aquela sala ali é muito bullying, todo dia um conflito, faça um projeto coletivo lá, que eu falei com vocês, né, que a gente começou com inteligência emocional com os 5º anos, então a gente faz um cronograma de ações e eu e assistente social, a gente vai para as salas do 5º ano, a gente fez de 8 encontros para falar de inteligência emocional. Nesse meio do percurso, a moça do projeto, que é o projeto da Escola Integrada, falou assim, nossa, é muito bullying. A gente falou das atitudes do bullying. E aí é uma roda de conversa que a gente, dinâmica com os meninos, e eles super participam, super gostam, né? Teve outra turma que apareceu casos relacionados a racismo. Então, tem uma professora, ela é responsável por ações das relações étnico-raciais. Então, ela está lá na escola, acho que 2 ou 3 vezes por semana. Ela não é da escola, ela é da secretaria, mas ela vai lá para conversar com os meninos sobre racismo. E ela chegou para a gente e falou assim, gente, estou com muita demanda, porque eu estou com várias turmas, mas a turma X, vocês podem fazer um complemento para mim?
E aí a gente foi lá falar de racismo com a turma do 4º ano, sabe? Uhum. A turma da educação infantil era muito de levantar a sainha, os meninos abaixar, mexer nas partes íntimas. Assim, que esse tuquinho, gente. É minha namorada, querer beijar, querer tocar e que tá namorando. E foi quando a gente estava no Maio Laranja, essas campanhas com esses temas importantes, a gente sempre leva para a escola também. Aí em maio era a campanha de Maio Laranja para falar sobre a conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. Então aí a gente fez um trabalhinho na educação infantil todo, com o semáforo do toque, o cuidado com o corpo, quais partes, né, que a gente tem que proteger. A gente fez o semáforo do toque com as crianças, né, da atividade para eles levarem para fazer junto à família. Então, as professoras vêm até a gente e falam do fenômeno que está acontecendo ali na sala. E aí elas propõem que a gente faça uma ação coletiva, sabe? Sobre empatia, sobre racismo, sobre bullying, sobre inteligência emocional, sobre prevenção ao abuso infantil, né? Sexual infantil. E aí a gente, conforme a demanda, elas vão levando para a gente coloca no nosso cronograma um tempinho lá e faz. E esses trabalhos também podem ser utilizados como prevenção para o conflito. Prevenção para o conflito. A gente usa sempre isso, né? Tem aquelas que o conflito já está ali existente, a gente tem que mediar ali, e tem muitas ações que a gente está ali com ações preventivas mesmo, antes que isso se aflore, sabe? E a gente estava até com uma proposta também de orientação de pais. A gente fez, né? Vai fazer agora o convite, a gente fez, mas não foi para frente, a gente não teve muito tempo. Mas de rodas de conversa de grupos para falar sobre educação inclusiva, sobre mães atípicas. Também a gente está com proposta para falar sobre estilos parentais, sabe? Então vai explodindo, né? Você tem ali o núcleo social escola, a família tanger, que a gente chama. Isso, vai transbordando, né? Vai Vai expandindo, ó, pra você ver a comunicação. Vai expandindo e, sim. E até o que tá periférico, não está periférico, mas os pais não estão dentro da escola. Não estão né? dentro da escola, mas a parceria com eles é fundamental. Quando a gente vai fazer alguma intervenção com o filho, a gente precisa de fazer com os pais, né? Tem que ter essa parceria, senão a gente não consegue. De 3 em 3 meses, tem o cronograma escolar, tem aquelas reuniões de pais, onde tem as reuniões com todos os pais, né? E todas as reuniões a diretora pede para a gente passar de sala em sala com a presença dos pais, nos apresentando, falando um pouco do nosso trabalho, das intervenções, dos projetos que estão em andamento, sabe? Então a escola conhece muita gente. Eles ligam, quero falar com a psicóloga, quero falar com a assistente social. Isso eu acho até um indicador muito positivo. Sim. Porque que dia, né, que você ia ouvir alguém falando, eu quero falar com a psicóloga. Nossa, gente, muito! E assim, tem hora que é muito intenso. Quando a gente para fazer essa escuta ativa, que eu acho que antes a escola não é que ela não dava conta, não tinha os profissionais que competiam a eles fazer isso. Professora não dá tempo de ficar escutando, gente. Diretora, não dá. Estou com 43. Se acontecia, né, uma situação de possível violência, né, já aconteceu, ameaça da coleguinha, vou te pegar lá fora. O que eu fiz? Pega mesmo! Pega! Porque ou eu fazia com que ela ficasse com medo de mim, ou eu ia lá pra fora apanhar, porque não passava pela cabeça da gente, nem falar com a professora, não passava. E aí a gente inalcançável. E aí isso, como hoje a gente dissemina essa informação, a gente fala, fulano, aconteceu, pede ajuda à professora. Ai, a professora, né? Porque se chegar no ouvido da professora, ela vai tentar intervir ali. Se ela não der conta, ela vai mandar pra gente. Ela manda pra gente. Antes do psicólogo, assistente social, a professora muitas vezes não tinha instrumentos, ferramentas, preparo. Porque na psicologia a gente aprende isso. A gente aprende a lidar com conflitos, a ouvir o outro, a deixar o outro falar, trazer as questões dele e ficar ponderando. Olha, vamos colocar no lugar do outro, empatia. A gente consegue trabalhar isso. Agora, a professora não teve essa informação. Thaís, e o que você acha sobre esse excesso de laudo dentro das escolas? Então, essa é uma questão, né? A gente vê algum comportamento neurodivergente e aí já surge aquela
fala, esse menino tem alguma coisa, chama a família, ele tem algum problema, né? Ele precisa de um laudo, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa até de medicação, né, gente? Que eu sou até meio contra, tanto assim na infância. Mas tem muito, isso daí tá muito o que que esse menino tem e ele precisa de um laudo. A gente acolhe os pedidos lá das professoras, né? Chama a família, conversa para entender o contexto familiar. E aí, o que que a gente pode fazer é encaminhar para uma avaliação na saúde, para uma equipe multiprofissional. Na escola, eu, quanto psicóloga, não é nossa função dar diagnóstico, a gente nem pode sugerir que a criança tenha algum transtorno. A gente pode sensibilizar a família, buscar, falar da importância de procurar uma avaliação na saúde e aí a gente encaminha, faz um relatório. Nesse relatório a gente fala um pouco do contexto familiar, a gente fala um pouco dos aspectos comportamentais e pedagógicos e das dificuldades que aquela criança está tendo ali naquele ambiente escolar, né? E que isso pode estar provocando um atraso na aprendizagem, né? Alguma consequência negativa. E aí a gente sugere, pede que essa criança passe por uma avaliação na equipe multiprofissional da saúde. Esse relatório a gente encaminha para o e-mail da unidade de saúde, a gerente vai pegar e vai fazer uma buscativa dessa família, né? E pedir para passar lá por uma avaliação com psicólogo, TO, fono e a pediatra. Se eles identificarem ali que essa criança precisa de ser inserida num acompanhamento ou encaminhada para uma avaliação neuropsicológica, eles vão fazer. Mas a gente vê muito essa urgência de patologizar, tanto dentro da escola, de querer um laudo para a criança, como se fosse uma resposta de tudo, se aquilo fosse resolver os problemas. E tem famílias também que vêm, esse menino tem alguma coisa. Muitas famílias, tem aquelas famílias que estão em negação, que às vezes a criança precisa de uma avaliação e a família não dá conta porque daquela ideia do filho perfeito e não dá conta de escutar mesmo, a gente tem que ir com muita calma, sensibilizando, né? E tem aquelas famílias que acham que o menino tem alguma coisa que já quer dar um diagnóstico também, sabe? Também a gente tem que ir com muito acolhimento, muito cuidado, com muita empatia, se colocar no lugar dessas famílias e tentar entender esse ponto de vista e orientar da melhor forma possível. Mas em casos assim de autismo, né, fica um pouco nessa urgência, porque hoje com a educação inclusiva tem os auxiliares de apoio ao educando, né? Sim. Que a criança, quando ela tem algum comprometimento na funcionalidade, ela não pode ficar sozinho dentro da sala, ela precisa de alguém que oriente ali, é designado um auxiliar, tem direito a um auxiliar de apoio, né? Então, tem muitos casos ali que estão em investigação, que crianças precisam de fechar um diagnóstico mesmo para ter direito a isso, e tem casos que está sendo muito banalizado, né? De ver famílias que vão na saúde, em 2 atendimentos, volta com laudo. E não é assim, gente. Nós que somos da psicologia, né, da saúde, embora eu estou na educação, mas a gente sabe que para fazer um laudo existe toda uma utilização de ferramentas e vários profissionais, é uma equipe multiprofissional envolvida mesmo para finalizar um diagnóstico aí. Aí é um médico, um psiquiatra, um neurologista e um psicólogo também que pode confirmar ali a sugestão de um diagnóstico. Não é um checklist, né? Não é um checklist, ele tem isso, ele não tem, vai de exclusão dos critérios diagnósticos, fala, ele é autista. Não é, gente, porque... Teste de internet. Teste de internet, sabe? Tem que fazer uma avaliação muito criteriosa e cuidadosa. Quando banaliza muito, aí já dá um diagnóstico, rotula a criança, já entra com medicação, então isso já muda toda a biologia da criança ali que está em desenvolvimento. Então tem que ter muito cuidado, né? Então a gente vê que quando a escola está nessa ansiedade, a gente tenta acolher e também desconstruir um pouco disso com ela, sabe? E aí a gente sempre leva os casos para discutir na saúde. Hoje eu consigo perceber que quando a criança não fica quieta, quando a criança grita um pouco sem limite, aí já quer levar para esse lado, tem TOD, tem TDAH, e às vezes a criança só é uma criança aventureira, que gosta de explorar as coisas, que gosta curiosa, e é o tipo da criança também. Tem questões ali, faz parte do temperamento, né, da construção da personalidade que a criança já vem construindo. Pode ter alterações biológicas, orgânicas, né, que
compromete e faz essa criança não ter controle de certos impulsos. E pode ser também, gente, o ambiente que ela vive, Sim. que às vezes é muito permissivo, sem regras, falta de limites. O ambiente vai condicionar alguns comportamentos dela. E aí pode ser mudança no ambiente, o comportamento melhora. Não precisa de um laudo e uma medicação, sabe? Então, cada caso precisa de ser avaliado com uma equipe especializada, uma equipe multiprofissional. Acho que não é só um profissional que vai avaliar, com muito critério. Né? Sim, Essa eu acho que é a minha opinião, assim. sim. Bom, e em termos técnicos, né, se tratando da questão dos conflitos, quais são as principais etapas que você identifica na mediação escolar, e como que se estruturam esses processos, desde o primeiro relato até o encaminhamento, a parte burocrática, documental? Lá na escola, é psicóloga e assistente social. A gente não tem, assim, não somos conhecidas como mediadoras de conflito, né? Eu acho que esse termo de mediador, arbitragem, conciliação, justiça restaurativa vem muito do âmbito judicial, né? Assim, do judiciário. Mas a gente lá, como a gente tem atuação nas relações, e lá é uma relação, o espaço da escola tem muitas relações conflituosas, a gente faz umas mediações de conflito. Como é que esses conflitos chegam? Pelas supervisoras pedagógicas, pela diretora, olha, chama tais pessoas para conversar e para entender o que está acontecendo. Ou às vezes ali, na flor da pele, duas pessoas, né, a família chega brigando na escola e já depara ali com a supervisora e já está com os ânimos alterados, aí a gente tem que entrar de repente, né? E aí a gente não faz uma prevenção, já está ali, os ânimos já tem um conflito ali, uma confusão ali rolando. A gente entra, tenta acalmar as partes, a gente chama para conversar, um convite, né? Com muita calma, com muito acolhimento mesmo, com escuta. Eu gosto de observar até o comportamento, como é que tá, né? Isso é coisa de psicólogo. Mas aí a gente chama, leva para a nossa sala, né? Explica, oferece um copo de água, o que está acontecendo. Então a gente faz todo um levantamento da situação. O que aconteceu para chegar naquele estágio, né? Então a gente é com escuta ativa e empatia, gente. Então a gente faz todo o levantamento de informação, oferece, a gente percebe que às vezes a escuta a pessoa já vai acalmando, sabe? A forma que a gente vai falando. E aí ali a gente vai propondo como que vai resolver, a pessoa participa da resolução daquele conflito, como que ela vai resolver. Aí já chama a supervisora pedagógica, que também talvez, né, ficou assustada com a forma que a família chegou, e a gente já chama. E aí a ideia é ali no final, todo mundo sair já com uma proposta, com encaminhamento, né? A gente não faz acordos, mas todas as reuniões de pais que a gente atende de forma individual, acolhimento com criança, né? Acolhimento ao profissional, a gente faz um registro. Então, a gente na secretaria tem os documentos principais, né, que a escola exige no ato da matrícula, tem esses documentos lá pessoais, mas na nossa salinha a gente tem um armário com a pastinha de cada sala e com dados de cada estudante. E a gente deixa trancadinho, quem tem acesso sou eu e assistente social, por conta do sigilo profissional, tem informações que a gente coloca ali que nem todos podem saber, né, que está no âmbito privado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente registra também. Então, a gente faz um registro do que aconteceu ali e a gente fala, pois bem, então qual o encaminhamento que a gente vai tirar aqui? A escola vai entrar em contato com a saúde, vai fazer um relatório, a família vai buscar ajuda no CRAS, aí a gente tira ali os encaminhamentos, a gente lê, o assistente social, a supervisora pedagógica, a gente lê no final esse registro dessa conversa nossa e aí todo mundo assina. Não é bem uma ata, não é um acordo, mas é um registro que a gente conversou ali, sabe? Eu falo que em políticas públicas, tudo você tem que documentar de forma breve, objetiva, com o X da questão ali que foi trabalhada. Porque eu saindo lá da escola,
Chegando outra profissional, não precisa da Sim. família de ficar contando tudo. Ela pega lá o prontuário, a pastinha do aluno e vê tudo que já foi, as intervenções que a gente já fez, sabe? E essa documentação serve para isso, para histórico, registro histórico mesmo, Registro né? de histórico. A gente tem um instrumental que chama ficha de acolhimento, que é a Secretaria de Educação produziu, todos os assistentes sociais e psicólogos, toda dupla tem, né? A gente tem uma obrigação de aplicar essa ficha, nosso instrumental de trabalho, um dos nossos. Então, como é que é? A família chega lá, a família pediu uma reunião na escola para tratar de uma questão do filho. E aí a gente, na reunião, a agenda, né, vai. Aí a gente olha na pastinha para ver se já preencheu a ficha. Se não tiver preenchido, a gente pede licença, família, pergunta, fala daquele formulário, qual que é o objetivo, contém informações, né, da família, de composição familiar, né, idade, se os membros da família trabalham, condições de moradia, se é casa de aluguel, né, se as condições estão precárias, se a família, né, a renda da família, se participa de algum programa de transferência de renda, recebe algum benefício, quais serviços na rede a família acessa, unidade de saúde, assistência, CAPS, né, saúde mental, se já passou por delegacia de mulher, serviço da mulher, serviços especializados, né, da criança e do adolescente. Então, lá tem todos os serviços que a família, se a família já acessa ou se acessou, a gente vai registrando. Fala um pouco do desenvolvimento da criança, né? Como é que foi o nascimento, se foi desejado, se a gravidez foi conturbada ou se foi tranquila, se teve alguma intercorrência. A gente pega umas informações bem básicas, assim, algum acidente, um pouco do, né, do que a criança gosta, se ela tem algum hábito, algum medo. A gente tem uma parte que fala da alimentação, como é que foi a introdução alimentar, se come de tudo, se tem restrição alimentar, se tem alergia, a gente coloca, se está em uso de medicação, medo e hábito da criança. Então, tem tudo isso um pouquinho assim. Quem que a gente deve recorrer, telefones de contato, de urgência, se caso aconteça alguma coisa que a gente precisa de acionar a família. Então, isso tudo consta nessa ficha, sabe? Aí a gente vai preenchendo como é que é a dinâmica familiar. E aí, ali a gente não vai preenchendo, é isso, aqui. No meio de uma conversa, e ali as famílias vão se abrindo. Se no seio familiar está passando por uma situação diversa, uma situação familiar muito difícil, uma separação, né? Briga de família, um processo de adoecimento na família, questão de uso de álcool e drogas, né? Desemprego, qualquer vulnerabilidade ali é uma oportunidade da gente conhecer o contexto familiar e poder orientar ou até encaminhar para algum serviço, né? Aquele responsável que está ali. E aí, nesse mesmo momento, qualquer outro, que se for necessário, que existe um encaminhamento, até mesmo no caso de uma judicialização. Ou dali nunca parte direto da escola para a judicialização? Não parte, porque assim, a gente tem que tentar resolver todas as demandas ali. Se a gente vê um caso de violação de direitos, vamos supor que uma criança chega, igual já chegou, tá moadinha, tá caladinha, chorosa, e a pessoa perguntou, você tá quietinho? Aí a criança fala, não, tia, porque aqui, ó, machucou. O que você tem? E aí ela mostra uma marca, fala que foi chineladas, cintadas do pai. E aí ela vai e fala, o que aconteceu? Aí ela acolhe aquela criança, aí ela fala, eu tenho que chamar a assistente social e a psicóloga. Ela já chama, a gente fala assim, passa previamente o que a criança falou, ela falou, tá, tô dando aula, eu não tenho esse tempo de escutar, né? Mas eu já vi que é uma situação que ela precisa ser acolhida. Aí a gente senta com a criança, a nossa sala tem uns brinquedinhos, né? A gente vem aqui, vamos desenhar, vamos colorir. Aí a gente vai distraindo e vai começar, você mora com quem? E aí a criança vai falando até ela tiver a vontade ali na forma lúdica, ela vai se soltando, criando confiança, e ela fala, porque ontem meu papai me bateu, porque eu puxei o fio da internet e desligou. O papai ficou furioso e me deu. E aí a gente, deixa eu ver as marcas, né? Quando existe qualquer marca na criança, maus-tratos, tem leis que protegem essa criança. É protocolo da escola a gente tem que notificar o conselho tutelar. Aí a gente não vai para o judiciário. O que a gente faz? A gente notifica, entra em contato com o conselho tutelar, já manda um breve relatório falando o que aconteceu, sabe? Às vezes a gente tenta chamar os pais para tentar esclarecer. Quando a gente conhece uma família mais complexa,
que a gente, negligente, uma família um pouco mais violenta, que tem até passagem no conselho tutelar, a gente já encaminha direto para o conselho ir lá fazer a Por busca isso a ativa e importância desse histórico todo a gente detalhado, conhecer, porque às vezes um comportamento de uma criança que muda o comportamento, quando a gente vai conversar com a família, aí é a chegada de um novo irmão, acabou ter com um irmãozinho de 2 meses, então ele está com muito ciúme, e isso está refletindo no comportamento dele, está deixando ele mais agressivo na escola, então ele está precisando de um cuidado, de um olhar, ele não está conseguindo controlar. A agressividade não é porque ele é agressivo, ele quer bater, ele é violento, é porque a forma dele comunicar de uma emoção que ele está sentindo que não está sendo escutada, né? De um ciúme, de um medo de perder seu lugar na família. Então, a gente conhece muito o contexto. E todo caso de violação ou suspeita de violação de criança ou adolescente, a gente encaminha tudo para o conselho. Aí o conselho faz, ele notifica ao Ministério Público, ele aplica uma medida, né, para a saúde, para assistência social, ele aplica uma medida para os pais, a gente manda para o órgão responsável de proteção aos direitos das crianças, né? Então, assim, a gente busca não furar esse fluxo direto para o judiciário, não. A gente sempre faz na rede mesmo. E você, dentro da escola, percebe que com as prevenções de conflito, com os trabalhos que você faz, como você já citou, a inteligência emocional, contra o bullying, você consegue, com essas prevenções, de fato evitar os conflitos? É claro que todos não. Todos mas, não, quem dera. Melhor, Sim, eu acho, gente, as crianças, elas aprendem muito rápido. Se elas tiverem uma parceria, a escola tiver uma parceria com a família, ela ficar engajada e saber das ações que a escola está fazendo, sabe? A gente consegue trabalhar muito com as crianças. É interessante que a gente fala sobre inteligência emocional, e aí eu acho muito legal, porque as crianças procuram a gente falar assim, tia, você me falou aquilo? A minha amiga falou assim que não ia brincar comigo, que minha mochila era feia, a dela era mais bonita. Eu senti vontade de xingar ele e dar um tapa nela, mas eu respirei fundo, eu não fiz. Eles dão retorno pra gente, né? Aí a gente fala muito, orienta. Se 2 coleguinhas estudantes estiverem numa confusão ali, numa briga, tem uns que querem entrar no meio, aí vira algo generalizado. Aí eles, não, tia, eu fiz certinho, eu chamei a professora, eu chamei a cantineira, eu chamei a diretora. Então, eles vão dando retorno do que a gente vai ensinando, passando para ele, educando, né? E eles dão muito retorno. Tem uns que entram aqui e saem aqui, mas tem muitos que surtem muito efeito. E eu acho que o trabalho tem que ser contínuo. Não pode ser, né? Nossa dificuldade, que é uma escola muito grande, muitas salas, a gente tem muitas demandas, e às vezes fazer um cronograma muito contínuo fica um pouco mais complicado, mas eu acho que a gente vai acertar o ponto. É um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, porque lá na escola, gente, é assim, é um ambiente muito complexo e dinâmico. Aí imagina, marcamos, agendamos com uma família, estamos dentro da sala, eu, assistente social, e a supervisora atendendo ali a família, escutando. Vocês foram, acho que vocês viram. Aí estamos lá, aí bate alguém na porta. É uma professora. Vocês podiam ir lá na minha sala? Porque tem um menino que está pendurado na janela, está chorando, ele não quer sair, está pegando fogo lá. E aí uma tem que sair para ir lá. Aí você tenta ir lá resolver. Então você já abandonou ali uma intervenção que a gente estava fazendo de acolhimento. Uma tem que sair. Eu, o assistente social, ou a supervisora, uma de nós sai para resolver o outro problema. Aí, vamos supor que eu saí, tô indo lá. Na volta, a campainha da escola já tocou, é uma família, uma mãe, vamos supor, entrando brava, porque o filho chegou em casa reclamando disso e ela quer tirar satisfação, saber com a diretora quais providências. Aí você já para ali, você já vai resolver outro problema. Então, assim, é tudo muito dinâmico, não tem como você prever, sabe? A escola tem horário, mas não tem rotina. Tem horário, tem a rotina, mas assim... Tem os contratempos que tudo acontece ao mesmo tempo, sabe? Então, às vezes, a gente se perde um pouco, assim, que eu acho que é a minha maior dificuldade, que eu sou toda... Mas aí a gente vai fazendo e vai manejando da melhor forma possível, com todos ali ajudando, né? Não fica só para psicóloga, assistente social, nós não estamos da conta. E aí, dentro disso, então... Sim, na verdade, eu quero saber... Desculpa.
Não, achei que você ia falar porque eu falei. Eu ia falar essa parte. O que é a mediação de conflito? É. Pode falar. Não, Mas é isso que eu ia falar. Eu não acho é que pra você você falar. falar. É pra mim falar? Mas Eu aí eu vou agradeço. fazer três Eu vou fazer essa pergunta. três sequências. Então, seguindo aqui, o que a mediação de conflito te ensinou sobre pessoas, sobre escola e sobre o papel da psicologia nesse contexto escolar, Eu social? acho que o conflito faz parte das nossas vidas, né? Nós somos seres conflitantes o tempo inteiro. E aí eu fico entendendo que a mediação é uma metodologia, não sei se eu posso dizer isso, mas muito importante, por quê? Porque ela dá a oportunidade da gente ouvir as partes envolvidas, da gente tentar resolver da melhor forma com a construção das pessoas envolvidas. Não vem um terceiro eu falar, olha, fulano tá certo, fulano tá errado, porque a gente é ensinado assim, né? Um vai ganhar, o outro vai perder. Um tá certo, o outro tá errado. Então, se vocês não resolverem aqui, um terceiro vai vir e vai dar uma decisão e resolver por vocês. Sim. Então, eles são protagonistas dos problemas deles. A gente convoca eles refletirem sobre aquela situação que eles estão vivendo, quais as formas que eles podem, né, despertar ali para ajudar a resolver aquele conflito. E é eles envolvidos ali no próprio processo de construção de como lidar com aquele conflito, né? Então, eu acho que é muito importante a mediação. É isso. A gente não chama mediação, a gente chama assim, né, um acolhimento ali, mas é um conflito que a gente media. E a gente sempre dá oportunidade para as partes entenderem, falar das necessidades dela, como que elas se sentem naquele conflito, como que elas estão se sentindo feridas com aquilo, o que poderia melhorar, né? Elas trazerem a solução para os próprios conflitos, né? E isso, com essa escuta, com esse cuidado, com esse respeito, a gente sempre chega num consenso que eles mesmos escolheram, né? Não é a gente ali apontando, você está errado, você está certo. E a conscientização da corresponsabilidade. Da corresponsabilidade, da Sim. participação e da corresponsabilidade da pessoa ali. E é isso que a gente tenta trazer todo no âmbito, né, escolar. Desde lá da criança, do estudante, né? Qual que é a responsabilidade dele naquilo. Então, traz essa corresponsabilidade, né? Sim. E aí eu acho que isso é muito importante. Thaís, agora eu quero saber qual habilidade emocional você precisa ter para conseguir mediar mesmo os conflitos, sem se deixar levar pela emoção do que está acontecendo naquele momento, de se alterar, ou tomar partido, né? Porque, assim, diferente de você ser um mediador no âmbito judicial, existe um distanciamento ali das partes. A escola não tem. Eu Quanto me mais você informo. convive ali, você conhece as famílias, conhece as crianças, conhece os professores, são os seus colegas. Fica muito difícil de se colocar como uma pessoa neutra dentro do conflito. Isso. A gente se envolve ali, né, com a história da professora que aborda a gente, com o estudante a gente apaixona, com as fofurinhas, até com os levados eu me apaixono. Sim. E aí o que eu faço, gente? Eu sou uma pessoa, eu sou muito emotiva, mas eu sou muito cuidadosa e respeitosa com o ser humano, sabe? Eu sempre vou tratar a pessoa com muito cuidado. E eu sou muito profissional, então eu me policio. Será que aquela pessoa pode, né, receber essa fala minha? Ela está preparada? Então eu estou sempre me policiando para ver o que eu vou falar, sempre trazendo assim, um pouco do que ela fala, eu reflito dentro das próprias reflexões da pessoa, eu devolvo, né, para ela, para a gente pensar junto. Então eu vou ajudando a despertar. Eu não sei de onde que eu faço isso. Eu sei que é uma forma de eu trabalhar, acho que faz parte da minha personalidade. Eu tento não me envolver, sabe? Mesmo que é uma criança que eu gosto muito e uma que eu não conheço muito, eu não gosto de tomar partido, sabe? Eu acho que, né? Mas a gente não consegue ser neutro e imparcial, né? A gente mostra ali, porque a gente acaba que eu acho que é um sujeito da ação que a gente está ali também. Mas eu acho que olhando com cuidado e com respeito, que ali é um ser humano também, né? Sim. Que eu não tô ali para punir, que eu não tô ali para julgar, né? Que eu tô ali para entender até as fragilidades que todos nós temos. Eu tenho, você tem, né? Somos sombras. Isso. Então eu vou ali com muito cuidado para entender. Às vezes uma fala eu quero falar, mas eu tô vendo que a pessoa não está preparada para ouvir naquele momento. Então eu deixo num segundo momento, né? Então eu acho que é uma percepção que a gente tem que ter mesmo, de um cuidado mesmo, né?
porque às vezes uma fala, nossa, a gente pode mudar tudo. Sim, Então, utilizar mais a comunicação não violenta. não violenta. A gente estava Sim. até querendo no ano que vem, mas eu preciso me apropriar mais, embora eu já li o livro, mas para a gente fazer com os estudantes, sabe? Falar um pouco de comunicação não violenta. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o cuidado, o respeito com o ser humano que está ali, a ética profissional que a gente tem que ter muito, eu acho que isso são os norteadores do meu trabalho mesmo, né? Entender que eu tô ali, que se a pessoa tá ali, ela tá precisando de uma ajuda e um apoio, e aí eu vou tentar facilitar isso, sem julgamentos, né? Pessoal, tá chegando ao fim o nosso podcast e eu quero saber qual mensagem você gostaria de deixar para nós. Gente, tem uma que eu amo, eu aprendi na faculdade e eu levo assim para minha vida, eu acho que tem tudo a ver comigo, com a prática que eu acredito. Então, gente, é uma frase que eu uso muito para a vida, acho que tem tudo a ver comigo. Eu aprendi quando eu era estudante de psicologia, que é de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao olhar para uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que é ao tocar outra alma, uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que fala um pouco, né, dessa conexão genuíno, desse respeito, desse cuidado com o outro, né? Nem sempre a gente precisa de só na técnica, às vezes a gente tem que ir com essa cuidado mesmo, essa conexão genuína, porque é outro ser humano ali com a sua história, com suas dores, né? Que tá